triste também? Você também era triste? Conta um pouquinho para eles, como era você. Bom, o pastor ia nos apresentar, mas eu gosto de falar bastante. Então, a paz do Senhor, irmão. Meu nome é Valmir e realmente nós éramos um casal triste. Nós não éramos o casal feliz de hoje. E por que esse casal era um casal triste? Se hoje nós somos felizes, porque algum tempo atrás, nas andanças pelo mundo da nossa vida, durante 10 anos de casados, nós não entregamos a nossa vida realmente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, esses 10 anos da nossa vida, aconteceu o seguinte: aconteceu que durante a caminhada, muitos acontecimentos mal resolvidos entre um casal, entre uma família, entre 4 paredes, foi como se uma curva de um rio que a cada dia acrescentava um cisco, um galinho. E no começo, quando isso acontece, pastor, a gente olha e diz: não, mas uma dificuldade só, e acaba discutindo entre o casal, e acaba não se conciliando naquela situação e deixa passar. E quando nós vimos um cisquinho, um galinho aqui, uma dificuldade aqui, nós já não conseguimos mais ver o amor que existia no começo do nosso galinho. Esses galinhos se tornaram, na verdade, uma barreira depois. Uma grande barreira, e assim como esses ciscos, tenho certeza que muita gente aqui gosta de pescar, quando chega na curva do rio e vê que aquele rio, naquele monte de folhas e galinhos, se desviou e tomou outro curso. Assim a nossa vida estava tomando um outro curso, um outro rumo. Porque aquele cisquinho, aquela folhinha mal resolvida, se tornou, como o pastor disse, um muro, uma barreira, e nós já não conseguimos mais ver o amor que fez com que eu me apaixonasse por ela e que ela se apaixonasse por mim. Quer dizer, foi se esfriando, dia após dia. E o que te levou daí a mudança? A mudança aconteceu da seguinte forma: nós temos que cuidar com as pedrinhas pequenas, porque a grande a gente vê de longe. Aconteceu a mudança da seguinte forma: nós já não tínhamos mais como nos olhar. Eu não aturava mais olhar para a cara dela e nem ela para mim. Eu chegava em casa no trabalho, eu esperava que ela estivesse trabalhando no salão que nós tínhamos em casa, para que eu já tomasse um banho e subisse para o quarto e fosse dormir. Mas como a situação já não tinha mais jeito, nós encontramos com o joelho no chão, e muita oração, a restauração do nosso casamento, através da aceitação de Jesus na nossa vida. Porque o casal jamais pode viver só os dois, eles têm que viver a 3. Primeiro Jesus Cristo, depois um ao outro. E para você, era um sofrimento tudo isso? Depois passou a ter uma alegria? Um sofrimento muito grande, e foi muito rápida a transformação do Valmir. Ele era um homem muito sério, e chegava em casa não falava nada. Não tinha esse sorriso que ele tem agora, né? Ele começou a chegar em casa e fazia aquele jantar e falava para você, para mim, comer primeiro. Então, foi a mudança aos poucos que foi criando uma curiosidade na minha cabeça. Onde ele está? Mas que horas você vai chegar em casa? Eu perguntava para ele. Ele falava, sabe, o trabalho é 6h30. Mas ele nunca chegava, ele começou a chegar bem mais tarde. E eu não perguntava onde ele ia. E ele estava indo para a igreja, então ele me falava que ele estava indo para a igreja. Ele estava começando a buscar. Ele estava começando a buscar. E Deus mudou ele tanto em uma semana que eu olhava para ele e o homem brilhava. Ele tinha brilho, ele tinha alegria, coisa que eu também não tinha mais.
vou ver porque ele está com consciência pesada. Então ele está me agradando. Aí eu segui ele, eu e o Leonardo, nós seguimos ele. Foi quando eu fui ver, ele estava dentro da igreja, o carro estava lá parado. E eu resolvi entrar dentro da igreja. A igreja estava cheia. E havia 2 lugares vazios ao lado dele. Naquele dia, Jesus já me esperava. Foi quando eu cheguei, ele estava em oração. E eu ouvi a oração que ele fazia a Deus. Ele falava: Deus, me transforma. Me transforma, Senhor. Ele não pedia para Deus transformar a mim. Ele pedia a sua própria transformação. E realmente Deus já estava ouvindo. Que ele pedia: Deus, me transforma. E eu falei: nossa, e não é que Deus está vendo? Esse homem foi transformado em 1 semana. Foi quando eu nunca mais deixei de buscar. Hoje eu sou uma pessoa que não falta nenhum estudo. E quando eu posso, eu vou. E quando eu não posso, eu vou também. Porque o que Deus fez na nossa vida, nenhum outro Deus faria. Agora, veja bem uma coisa. A luz que ele precisava na vida dele, né? Era um homem fechado, quer dizer, resplandecia, na verdade, como diz a palavra, as trevas. Né? E a partir do momento que ele entregou a vida dele para Jesus, que ela foi até onde ele estava, para verificar se tinha alguma coisa errada, se estava acontecendo, por mais que, né, vocês estavam já tendo um casamento abençoado, você começou a se preocupar com a situação, né? E foi atrás, foi onde Deus restaurou a sua vida e a vida do seu esposo. Uma coisa interessante que você falou aqui agora, que eu vou citar aqui para os irmãos, é que você ouviu a oração dele dizendo: Senhor, me transforma, me transforma. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender para que um casamento venha a ser abençoado, ela não tem que pedir para o Senhor transformar a vida do seu parceiro, do seu companheiro. Ela tem que primeiro pedir para Deus mudar a vida dela, para que ela possa enxergar com outros. Porque a Bíblia diz assim, que os teus olhos é a luz do quê? Do teu corpo, do teu caminho, da tua vida. Se você passar a olhar com os seus olhos bons, todo o seu corpo será o quê? Iluminado. E foi assim que aconteceu na vida de vocês, foi isso? Foi isso, pastor.